a gente tem a famosa questão de preencher lacunas. A gente tem 4 lacunas e vai analisar uma a uma. O que é sempre importante é, por exemplo, que é uma coisa que, se você já reparou, eu faço em aula sempre em exercício que tem lacuna. Vamos olhar para a lacuna 1. Daí você tem lá, né? One of most important causes of conflict is... Essa é a sua primeira lacuna. Você não precisa ficar quebrando a cabeça, tipo, olhando para ela e falando, uau, como eu devo completar isso aqui? O que você vai fazer? Você olha para as alternativas e vê que opções você tem. Aí você já, digamos, afunila o seu número infinito de opções de coisas que você poderia colocar aí para uma ou duas ou 3 opções. Então, olha só. Olhando para as alternativas, para essa primeira lacuna, a gente só tem a opção de completar com artigo definido ou com nada. Então, você vai ter que escolher entre esses dois. Ficou bem mais fácil agora, não ficou? Então, é assim que eu recomendo que você faça. Ou a gente preenche assim, ou assim. É isso que a alternativa deu pra gente. Legal, agora a gente volta para essa lacuna e vê o que está acontecendo. Talvez, dependendo do quanto você é familiarizado com o inglês, você lê essa frase inteira, mesmo com as lacunas, e você já tem uma ideia do que está acontecendo aqui. Olha só. One of most important causes of conflict is way people see sides of question. Ou seja, mais ou menos a ideia de que uma das coisas mais importantes, uma das causas mais importantes do conflito é porque as pessoas veem um lado só de uma questão ou de um problema. Deu para entender que é mais ou menos essa ideia, né? Agora a gente vai achar os artigos. O que está acontecendo na lacuna 1? A gente tem um adjetivo flexionado em grau. E eu não sei se você já aprendeu isso ou já chegou nessa aula teórica aqui na plataforma, então eu vou explicar bem rapidamente. Ó. One of most important. Ok. Esse most important é mais importante. Então, isso aqui é que a gente chama de grau superlativo de superioridade. Então, eu estou falando que uma coisa é mais importante dentre várias outras. A gente tem aulas sobre isso aqui na plataforma, caso você queira. E no inglês, a gente tem 2 formas de expressar o grau superlativo com adjetivos e advérbios. Ou a gente coloca the... Se o seu adjetivo, eu vou explicar bem rápido, a gente tem uma aula detalhada sobre isso, mas eu vou explicar rápido só para fazer sentido aqui agora. Se o seu adjetivo ou advérbio for bem curtinho, você vai colocar the mais a palavra que você quer e a terminação est. Então, por exemplo, the biggest, o maior, porque big é um adjetivo bem pequenininho, então eu coloco est, biggest, the biggest, ok? Agora, se a palavra, se o adjetivo ou advérbio forem muito longos, a gente coloca essa estrutura aqui. The most mais o seu adjetivo ou o seu advérbio. Você reparou aqui que o the, ele é obrigatório para fazer essa flexão de superioridade? Ou seja, é obrigatório colocar the aqui dentro. Não dá para eu preencher com nada, porque a estrutura é the most. Eu preciso de the mais most para indicar que é o mais importante. Então, para a lacuna 1, a gente preenche com the. Ok, vamos para a lacuna 2. Espera aí. Primeira coisa que você vai fazer é olhar as opções que a gente tem para a lacuna 2. Nela, a gente tem de novo a opção de artigo definido ou nada. Então, the ou absolutamente nada. Agora a gente olha para a lacuna. One of the most important causes of conflict is way people see. Em exercícios assim, de artigos com lacunas para preencher, quando você vê uma palavra, um substantivo, que é countable, ou seja, ele tem plural, e ele tem uma lacuna na frente, é mais que certeza, não, mais que certeza é muito forte, é 95% de certeza que você vai preencher com algum artigo. Se você tem, então, um substantivo contável no singular, nesse tipo de exercício, você preenche com alguma coisa. Então, aqui, the way.
tá? A maneira, a forma. Então, one of the most important causes of conflict is the way people see. Até agora a gente tem uma das causas mais importantes de conflito é a maneira que as pessoas veem alguma coisa. Agora a gente vai preencher a lacuna 3 e 4 juntas, porque elas fazem sentido juntas, então eu escolhi preencher assim. Olha só, você tem lacuna sides of, lacuna question. Para a lacuna 3, a gente tem as opções the e a, não para os dois, na verdade, então vou escrever assim. A gente tem essas duas opções para ambas lacunas, 3 e 4. Ok. Vou escrever aqui também. Olha só, repara, o que é isso aqui? Sides, lados. Ou seja, é um substantivo que está no plural. A gente aprendeu em aula que substantivo no plural, na maioria das vezes, não recebe artigo nenhum. Então, eu posso falar a cat is an animal, um gato é um animal. Cats are animals, gatos são animais. Mas é possível sim, no inglês, você usar palavras no plural e colocar artigo se você estiver falando de alguma coisa específica. Essa é a questão de contexto aqui. Se você tem uma palavra no plural, ou seja, um countable noun no plural, você pode preencher com the. Mas nunca com a ou an, tá? E por que a gente pode preencher aqui com the e por que a gente vai preencher aqui com the? Porque eu estou falando de lados específicos. Os lados de uma questão, os lados de um problema, as perspectivas. Então eu estou falando de lados específicos e não de lados no geral. Quando eu falo cats are animals, eu estou falando gatos são animais, estou falando gatos no geral, não estou me especificando a um grupo específico de gatos. Aqui a gente está se especificando a lados específicos, especificando a lados específicos. Essa frase ficou linda. Mas entendeu que eu estou falando de lados específicos, são os lados de uma questão. Por isso que, por contexto, mesmo que essa palavra esteja no plural, a gente pode colocar artigo aqui, ok? Então, até agora a gente tem one of the most important causes of conflict is the way people see the sides of... Legal. Agora a gente tem the question ou a question e a gente cai numa questão de interpretação. A causa mais importante de conflito é a maneira como as pessoas veem os lados de uma questão, de um problema ou da questão do problema. Entende? Gramaticalmente falando, a gente poderia completar essa última lacuna tanto com the quanto com a, não teria problema gramaticalmente falando. Mas dentro da interpretação que a gente está fazendo, é mais adequado completar com a question, porque a gente não está se referindo a uma questão, um problema específico, mas a qualquer um. Ou seja, os conflitos, a causa principal e mais importante de um conflito são as perspectivas que cada um tem sobre um problema, seja ele qual for, ok? Então, dentro da interpretação que a gente fez, por conta do contexto, a gente preenche com a. Então, a gente escolheu the e a, então bateu letra D, ok?